Olá! Nós vamos agora terminar o rostinho. Nós vamos pegar o da mamãe. Como eu disse algumas vezes, quem já viu eu dar curso de olho, eu gosto de pôr o palito e já pintar segurando no palito. Mas aqui fica difícil para mostrar para vocês. Então eu peguei esses cortador aqui de biscuit e pintei e deixo. Porque se eu deixar assim, ele vai virar e vai manchar, tá? Então aqui, olha, eu já fiz um olhinho, já coloquei até o branquinho. Nós paramos nessa parte aqui, né? De fazer o branco, a íris e a pupila. Agora, então, nós vamos pegar a tinta. Eu usei a tinta telha escura, mas você pode usar outro tom de tinta, tá? Não tem problema. Eu coloco aqui, vou fazer a famosa melequinha. A melequinha não pode ficar dura. Quando você faz essa mistura de água com tinta e fica dura, na hora que você vai fazer, os cílios e a sobrancelha saem grossos, tá? Então, vamos lá. Então, já fiz, já lavei, tirei a tinta. E aí, eu venho aqui com esse pincel. Eu tô usando o 422 com 2000. Mas na lista eu coloquei com 3 zeros. Porque a pessoa que tá começando, ela consegue mais com mais curtinho, tá? Então, aqui, o que eu venho fazer? Eu vou fazer primeiro essa parte de baixo dos olhos, mas eu não começo no cantinho. Lembrem que eu sempre deixo a beiradinha aberta para o olho ficar mais leve. Aí, eu fiz o risquinho. Aqui eu vou vir, eu tô tentando pintar virado para vocês, tá? Ó, fiz 3 risquinhos, porque se tem 3 aqui, eu tenho que fazer 3 aqui, tá bom? Para dar o equilíbrio. Agora eu vou vir aqui, também não encosto lá no cantinho. E vou dar a volta no olhinho. Tá? Feito isso, eu posso já brincar com os cílios. Agora eu vou fazer assim pra vocês verem. Aonde eu começo os cílios? Eu posso começar... o cílio, olha, aqui eu posso pôr a mão que tá seca. Eu posso começar o cílio... aqui onde tá a íris. Então, do outro lado eu faço igual. Eu vejo quantos cílios eu coloquei. E aí eu vou vir. Uns, às vezes, ficam maior do que os outros. Eu não refaço por cima, tá? Porque se eu for refazer ele, pra alongar ele igual o outro, eu vou estar... engrossando ele. Então, por exemplo, ó, esse ficou menor, aqui foi esse que ficou menor, não tem problema, tá? Feito isso, eu venho aqui, ó, vou pôr assim pra vocês verem, na direção do olhinho, onde acaba o olhinho. Então, nessa direção, aqui eu não vou passar a mão porque tá seco, nessa direção, tá molhado, nessa direção eu venho e vou fazer a sobrancelha. Tá? Feito isso, eu vou deixar secar um pouquinho para poder colocar a bolinha branca. Bem, agora que o olhinho já vai estar secando, né? Nós vamos desenhar, vamos pintar o narizinho. O narizinho é uma meia bolinha. E eu então vou vir e vou fazer. Tá bom? A mesma coisa eu vou fazer na boquinha. Só que na boquinha convém eu lavar o pincel, hidratar, tirar a água e dar aquela voltinha no pincel todo. Eu sempre rodo assim os pelinhos na tinta. Porque eu vou precisar de bastante tinta para chegar até o outro lado. É interessante a gente ter tinta suficiente para chegar do outro lado. Porque se a gente não tiver e for fazer emenda, vai aparecer. Às vezes acontece. Às vezes eu ponho uma bolinha vermelha para representar a boca aonde ficou a emenda. Porque às vezes o pincel não pega suficiente. Então, sempre assim. Encosto a mão na bola para não tremer. Ponho aqui. Não deito o pincel. E vou levando. Eu já fiz um risco embaixo. Então, eu vou seguindo o risco que eu fiz. Eu gosto
E aí com a pontinha do lápis, bem pouquinho. Só terminar aqui com um acabamento bonitinho. Tá? Então a carinha da mamãe, o rostinho da mamãe tá pronto, vai só esperar pra pôr o branco. O olhinho da menininha é um olhinho diferente. O do menininho também, é um olhinho oval. Olha, eu já fiz aqui esse lado. E agora aqui também já fiz, já descei a parte branca, ó. Aqui não tem tinta, já deixei a parte branca. Agora eu vou fazer só os cílios embaixo e aqui e pôr a sobrancelha. Vamos lá. Aí vem aqui. Quantos cílios tem que pôr? Vocês põem quanto vocês quiserem, né? Menina pode abusar. Menino só vai cílios embaixo. Ó, aqui eu fiz só 2. Mas os meus você sempre vai encontrar número par, porque eu não gosto de número ímpar. E agora aqui eu vou fazer seguindo aquela mesma coisa. Na direção da onde eu trabalhei, eu venho e fiz uma sobrancelha. Eu não fiz as sobrancelhas country, porque deixaria eles com aquela carinha meiga ou triste, como alguns dizem, tá bom? Eu fiz a sobrancelha normal. Também aqui falta o branquinho. E agora o menininho não vai cílios em cima, só cílios embaixo. Tá dando pra vocês verem? Agora, esse menino, eu quis fazer ele com uma carinha de safadinho. Então, quando eu faço com cara de safadinho, eu ponho a sobrancelha assim, de pezinho. Ele fica com cara assim de um menino muito esperto. Agora, nós vamos pôr o branquinho. No caso da mamãe, vai uma bolinha grande, então a ponta de um lápis não vai resolver. Aí eu uso o pinta-bolinhas, tá? Pego a tinta. Eu peguei o pinta-bolinha 2, que são com as bolas mais grandinhas, maiores, né? Mais grandinhas não, né? Maiores. Aí eu venho aqui e vou colocar... Essa mamãe, vocês vão perceber que eu desenhei ela olhando assim pra frente, os 2 olhinhos, tá? Então, eu vou repetir o desenho que tá aqui. Então, ó, uma bola grande aqui. Vou pegar, eu peguei esse segundo aqui. Vou pegar o primeiro tamanho, que é o pequenininho. Se eu pegar muito tinta, eu tiro o excesso no isopor. Vou pôr aqui. Agora, eu vou fazer com essa mesma bolinha, com a menor do pinta-bolinha 2, uma bolinha aqui pra dar luz na bochecha. Vocês perceberam como dá toda a diferença? Eles estavam aqui secos e com os olhos, um pintado, outro não, parecia uma coisa estranha. Mas veja bem, se você olhar bem, você vai perceber. Esse olho tem vida, esse olho fica estranho, tá? Então, aí aqui é uma bolinha, aí já com lápis aqui. Aí aqui eu vou fazer, como eu pus as 2 bolinhas pro lado de cá, então eu tenho que obedecer. Então, aqui vai ser uma bolinha pequenininha e aqui uma bolinha maiorzinha. E aqui a bochechinha. Tá pronta a nossa menininha. E o nosso menininho também já estava, né? Que eu já tinha posto, ó. 2 bolinhas brancas aqui. Essa criança, nosso garotinho, eu fiz olhando pra baixo. A menina eu fiz olhando pra cima. É só você mudar a posição da íris, tá? Você muda a posição da íris na hora de pintar. Então, esse fica com os olhinhos pra cima, essa fica com os olhinhos pra baixo. Tá bom? Mas a forma de pintar é a mesma. Até a próxima aula, gente!